Boa noite, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua casa também. Eu vou ministrar uma palavra que o Espírito Santo, ele entre no seu coração, que essa palavra crave em seu coração e mude a sua história, amém? Nós vamos ler uma passagem que está lá no livro de Números, no capítulo 14, versículo 24. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria: Seja Diferente, amém? Vamos lá, Números capítulo 14, verso 24, a palavra nos diz: Mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Repete aí na sua casa: outro espírito. Então olha só, como que a palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa, né? Nós temos uma tendência muito grande, nós os seres humanos, à massificação, a fazer igual ao que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, né? Se todo mundo está indo por esse caminho, eu vou seguir esse caminho também, porque é uma tendência de seguir o que a maioria está fazendo. Mas você sabia que fazer diferente da maioria vai fazer diferença na sua vida? Sair um pouquinho do fluxo em que as pessoas estão indo, um pouquinho não, sair totalmente do fluxo em que as pessoas estão indo pode mudar a sua vida, né? Pode ser muito interessante para você. Aqui no livro de Números, nós vemos a história do povo de Israel, a aliança que Deus fez com o povo e a promessa de uma terra também. A terra que manava leite e mel. Tudo se iniciou lá com Abraão e Sara, com uma promessa que Deus havia feito, que ele criaria um povo a partir desse casal. E a partir desse casamento nasce Isaac, que casa-se com Rebeca. Eles têm os gêmeos, né? Esaú e Jacó. E a partir daí, então, iniciam-se as 12 tribos de Israel. E nós temos visto aqui nessa jornada de 40 dias a história do povo sendo tirado lá do Egito, o povo que se iniciou com José sendo governador, a sua família veio até ele no momento de muita dificuldade, e a partir dali se fixou no Egito, cresceram, mas depois de um tempo eles foram escravizados. Então Deus providenciou um libertador. Deus providenciou um libertador para mim e para você também, que é o Senhor Jesus. A palavra nos fala que nós também estamos rumo a uma terra que mana leite e mel. Nós estamos rumo ao céu, mas para essa terra aqui também o Senhor Jesus te faz promessas. Ele nos diz de vida abundante. Então nós não podemos continuar termos uma mente escravizada. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de vida se Jesus prometeu para mim e para você uma vida abundante. Então o livro de Números, ele conta essa história aqui. E qual era o objetivo de Deus? Tirar o povo do Egito, tirar o povo da escravidão e levar para uma terra fantástica, para um lugar maravilhoso. Como eu disse aqui, qual que é o objetivo de Deus para a sua vida? Também tirar você dessa situação feia, dessa situação difícil que você está vivendo e levar para um lugar que mana leite e mel, cumprindo o que a palavra dele fala a respeito de plenitude de vida. Deus enviou Moisés àquele povo e enviou Jesus a mim e a você. Nós precisamos crer nessa palavra. E Deus queria uma transição rápida daquele povo dentro do deserto. Porém, por causa da dureza do coração, desse endurecimento do coração, não foi o que aconteceu. Ao contrário de ser uma peregrinação de 40 dias, levou-se 40 anos por causa da desobediência e da dureza do coração. E além de tudo, uma parte triste dessa história é que esse povo que recebeu essa promessa não pôde entrar naquela terra tão rica. Foram 2 milhões de pessoas que foram tiradas daquele lugar e não entraram na terra que Deus havia prometido. Foram 40 anos de peregrinação jogados fora. Eles penaram muito. O deserto era um lugar difícil de viver, mas apesar de toda a providência divina, ainda assim, eles não conseguiram crer que a palavra que Deus estava lançando era verdade e que aquilo que ele estava falando ia se cumprir. O que aconteceu? Vamos entender um pouquinho mais essa história para você ver por que esse povo não entrou.
Quando eles chegaram perto da terra que Deus havia prometido, eles enviaram espias para aquela terra, para ver como era, para olhar o ambiente. E esses espias, dentre esses espias estavam Josué e Caleb. Se você ler lá no livro de Números, no capítulo 13, versículo 23, anota aí para você poder fazer a leitura depois, você vai ver que eles trouxeram um cacho de uva tão grande que eles precisaram de homens para ajudá-los a carregar. Tamanho era o cacho, ou seja, de fato era aquilo que Deus havia falado sobre a terra. Mas a terra era boa, só que algumas pessoas, se não a maioria, 10 deles começaram a dizer: nós não vamos poder entrar nessa terra, tem gigantes que já moram ali. Era como se eles estivessem dizendo que Deus havia armado uma cilada para eles. Só que Deus, o próprio Deus, já havia falado que Ele estava dando aquela terra. Deus os tirou com mão forte do Egito. Então Deus também providenciaria um meio para que eles possuíssem aquela terra. Só que a impressão que eles passam é que eles estavam esperando que os inimigos os recepcionassem com uma mesa de café da manhã. E não é assim, não foi assim com eles e não é assim na nossa vida também. Muitas das coisas pelas quais você está orando, você está esperando, já estão habitadas. O pastor Rodrigo pregou esses dias e isso ficou muito forte no meu coração. Existem pessoas que você está orando, que o coração delas já tem uma habitação. E para você conseguir entrar com um evangelho, para você conseguir levar a salvação, você vai precisar crer, você vai precisar entender que Deus é com você e irá com você até essa pessoa para que ela seja conquistada. É como se fosse essa terra. O que mais você está esperando do Senhor? Quais são as promessas que você está esperando em Deus? Não dá para você esperar sentado. Nós precisamos ir à luta. Era isso o que Deus queria que aquele povo fizesse. Cresce na sua palavra, mas fosse a luta. Então nós cremos, mas também nós agimos mediante a palavra de Deus. Amém, gente? Vocês estão conseguindo me entender aí? E eles não entraram por uma razão só. Foi a falta de fé. Eles não creram que aquela terra já era deles. Eles não creram no que o próprio Deus havia falado. 40 anos depois, esse povo todo morreu. E quem entrou naquela terra não foram eles, e sim os seus filhos. Eu tenho uma palavra para você. Por favor, creia naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Creia no que a palavra está dizendo a seu respeito, de vida abundante, que você pode sair dessa situação, que a mão de Deus é forte com você, que se Ele prometeu um lugar bom, se Jesus nos garantiu isso, é porque de fato Ele vai fazer. Não queira morrer como esse povo morreu, sem receber de Deus aquilo que Ele tem para você. E nós podemos observar algumas coisas, né? O que será que pode estar atrasando a bênção, atrasando a posse dessa terra que Deus tem para nós? O que pode acontecer para um cristão não receber? Nós vamos entender aqui para não fazermos igual aquele povo fez. Primeira coisa que a gente precisa perceber é a desobediência. Se Deus falou para eles, entra, eles não entraram. Eles questionaram a Deus. Então a desobediência faz com que nós não recebamos aquilo que o Senhor tem. Nós questionamos as ordens de Deus. Sabe o que Salmo, no capítulo 19, versículo 10 diz? Olha só: as opiniões do Senhor sobre a vida são verdadeiras e justas, todas elas valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino, são mais doces que o mel pingando do favo. Eles espiaram a terra, eles viram que a terra era boa, mas eles não a possuíram. Sabe por quê? Porque aquela situação ia exigir deles. Por que a gente só obedece a Deus quando as coisas só interessam para nós? Porque quando nós temos que fazer aquilo, é uma aliança que Deus fez com o povo, não foi? E dentro de uma aliança, cada um faz sua parte. Deus havia dado a sua palavra, a parte do povo era confiar e fazer. Por que muitas vezes nós agimos
da maneira como nós queremos. E Deus, eu acredito que Ele está te chacoalhando para isso, para você compreender que também existe a sua parte. Outra coisa que impediu esse povo de entrar foi a incredulidade. Eles viram tantas coisas boas, mas a maioria trouxe o quê? Um relatório negativo. A incredulidade, sabe o que é? É a fé no inimigo. Quando você não crê, quando você enxerga mais o lado negativo de uma situação do que aquilo que Deus pode fazer através de você, você está colocando mais fé no inimigo do que no próprio Deus. Nós vemos, por exemplo, uma situação em que Jesus, ele diz que no lugar onde ele morava, ele fez poucos milagres, e não porque ele não queria, mas por causa da falta de fé daquele povo. Então tenha fé, não haja com incredulidade nessa situação da sua vida, não dê um passo para trás, não faça isso. Se você está precisando de um milagre, creia na palavra de Deus. Sabe por quê? Quando eles fizeram aquilo, eles viraram as costas para algo que já era deles. Existem coisas que Deus prometeu que já são suas. Não vire a costa para isso. Continue crendo e faça exatamente aquilo que o Senhor pedir para que você faça. E nós vemos, dentre todas essas pessoas, dando um destaque especial à vida de Caleb. Eu faço questão de ler esse versículo aqui, olha, 14, versículo 24, foi esse que nós lemos, né? Foi esse mesmo que nós lemos no início? Lá no finalzinho a palavra nos fala, no finalzinho do versículo, porque, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Caleb era diferente de todas aquelas pessoas. Se você quiser receber o que Deus tem para você, para a sua família, viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário, você vai precisar deixar de seguir a massa. Você vai precisar viver por você mesmo, na sua cabeça, naquilo que Deus tem falado com você, que é diferente das vozes que estão ao seu redor. Nós estamos aceitando ser igual a todo mundo, então quer dizer que nós nos nivelamos para baixo. Não faça isso, se nivele de acordo com a palavra, não se nivele para baixo, não faça isso com você. Então, de todas aquelas pessoas, aqueles milhões, 2 entraram. Um foi o moço de Moisés, Josué, e o Caleb, que era o único dos espias. E o que de fato ele tinha de diferente? Que espírito era esse? A ponto de seguir Deus e permanecer na palavra, depois de tantos anos, porque você vai ver, daqui a pouco eu vou ler aqui, foram muitos anos até a promessa se cumprir. Você pode ser que esteja cansado, poxa, já não aguento mais nessa caminhada, está muito sofrido, eu oro, mas parece que as coisas não acontecem, já tem 2, 3 anos, espera um pouquinho, você vai ver quanto tempo esse homem precisou esperar para que a palavra se cumprisse. Nós não podemos desistir, a nossa vida é uma jornada, nós não podemos desistir no meio dessa jornada. Então olha só, que espírito era esse, né? O que ele tinha de tão diferente? Primeiro, ele era posicionado na sua fé. O Caleb não questionou. Números capítulo 13, verso 30, olha o que a palavra nos diz. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Olha a fé de Caleb. Vai dar certo, a gente vai conseguir. Se Deus mandou é porque vai dar vitória. Era um rapaz decidido, obediente. Ele foi de acordo com a palavra. Todas as circunstâncias ali indicavam o contrário, mas ele preferiu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você decidir ser um servo de Deus, um discípulo de Jesus, você sempre vai ser a minoria. Não queira ser como a maioria. Com Deus nós somos minoria pelas escolhas que nós fazemos. Outra coisa importante para nós analisarmos aqui da vida de Caleb: ele não foi covarde.
Nós vamos ter medo no meio da nossa caminhada, medo que as coisas não aconteçam, medo que a palavra não se cumpra, medo que o que você ouviu, leu na palavra não é uma coisa para você, medo do que você está vendo a despeito das circunstâncias que estão acontecendo. Vamos sim, é natural o ser humano ter medo, mas nós não podemos ser covardes, isso não. E Caleb não foi covarde. Mais uma passagem aqui, depois você vai lendo aí sozinho, tá? Números 14:8, ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós terra que mana leite e mel. O plano de Deus para nós é tirarmos desse lugar de feiura que nós estamos e colocar-nos em um lugar de descanso, de abundância, de vida, de prosperidade. Qual área da sua vida que hoje é a mais afetada? É aí que o Senhor quer trabalhar em você. Ele quer levar você a níveis maiores. Essa é a promessa do nosso Jesus. Não aceite viver desse jeito como você está. Jesus nos garantiu, que com Ele tudo é possível. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Creia nisso. Outra coisa a respeito de Caleb. Caleb perseverou. Olha que versículo poderoso que nós vemos aqui em Deuteronômio agora. A gente está lendo bastante versículo porque eu quero que você de fato entenda o como Caleb se destacou. 1:35, Deuteronômio 1:35, e a palavra nos diz: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, a não ser Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, pois perseverou em seguir ao Senhor. A postura do servo de Deus diante dele faz toda a diferença. Muda tudo. A sua postura de perseverar, de permanecer no difícil. Sabe por quê? Eu já preguei aqui na semana passada, a nossa fé vai ser provada também. A sua fé vai ser provada durante esses 40 dias que você está atravessando. Durante todo esse tempo que você tem se dedicado, se sacrificado. A sua fé vai ser provada. Mas você vai alcançar se você fizer como Caleb, que tinha um espírito diferente, se você perseverar. Quantas pessoas já desanimaram no meio desse desafio, já pararam? Talvez você que está assistindo seja essa pessoa. Não tem problema. Talvez você tenha feito uns dias de forma relaxada. Volta com tudo agora. Deus não esqueceu de você, não. Você pode voltar e continuar. Persevere no Senhor, porque com Ele a vitória é certa. Nele nós temos a vitória. Quantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, já vi entrando, já vi entra, sai, não consegue perseverar. A vida continua num ciclo vicioso, não muda, está sempre do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer. Nós precisamos continuar para a gente chegar à terra que Deus nos prometeu. Amém, gente? Estão comigo aqui? Estão conseguindo entender? Todos morreram, todos, menos Caleb. Toda uma geração se foi, mas ele entrou na terra. Quanto tempo depois? Será que Deus atrasou a bênção? Eu tenho ouvido muito sobre isso. Eu acho muito importante te falar. Deus não atrasa, Deus não capricha, não é nada disso. Ele faz as coisas na hora certa, no tempo exato. Em Números, no capítulo 14, também lá no versículo 6 ao 9, 6 ao 10, depois você pode ler. Não vou ler aqui, senão eu não vou conseguir ter tempo para terminar. Nós vemos Caleb dizendo quantos anos ele tinha quando a terra foi possuída, quando eles chegaram naquele lugar. 45 anos depois, ele chegou naquele lugar e ele disse: a mesma força que eu tinha quando eu recebi essa palavra do Senhor lá atrás, eu continuo tendo para povoar esse lugar. É muito forte isso, amados.
A palavra nos fala em Isaías que os jovens, eles se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor garante vitória para você, não interessa quanto tempo isso vai demorar. No tempo exato as coisas irão acontecer. Caleb continuava, mesmo com mais de 80 anos, ele continuava com a mesma força, com o mesmo vigor. Deus vai te manter inteiro, vai te manter em pé, para você poder desfrutar com alegria e vivacidade de todas as promessas que Ele tem feito para você e para toda a sua família. Amém? Creia nessa palavra, que você guarde isso no seu coração, que você guarde, que a sua fé hoje tenha sido sacudida. Essa história de Deus tarda, mas não falha, não existe nem cedo nem tarde para Deus, existe o tempo dele, na hora certa Ele vai fazer. Basta que você tenha esse espírito de Caleb, de perseverar, de ter fé, que a palavra, ela é infalível. Existe uma vida abundante esperando por você. Ela foi conquistada a preço de sangue na cruz do Calvário por Jesus. Aceite isso no seu coração, se abra para a fé, permaneça firme que o Senhor vai te abençoar. Amém? Feche seus olhos agora e eu quero fazer essa oração por você e toda a sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, que é tão poderosa, que é viva, que é eficaz, Pai. Senhor, eu peço que aquilo que eu não pude falar, que o teu Espírito continue trabalhando na vida dessa pessoa que está assistindo, Senhor. Venha sacudir a sua fé, meu Pai, venha fortalecer a sua fé. Deus, aquela esperança que estava morrendo, que através do teu Espírito agora ela seja reavivada, que essa pessoa seja reanimada, Senhor, e aqueles que estavam até pensando já em desistir desse desafio, Deus, fortaleça-os no teu caminho, Pai, para que eles cheguem ao final e possam ser vitoriosos, Pai, como Caleb e Josué foram, Pai, dentre todos aquelas pessoas, aquele povo, Senhor. Em nome de Jesus, a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre nós, é o que nós oramos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.